Jesus de Nazaré foi um mestre incomparável. Alguns dos seus ensinamentos mais famosos aparecem em pequenas histórias chamadas parábolas. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurava pérolas preciosas. E quando ele encontrou a pérola mais preciosa, vendeu tudo o que tinha para poder comprá-la. Devia ser uma pérola extraordinária. Ou o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda que o lavrador plantou no seu jardim. Ela cresceu e se tornou uma árvore imensa, e os pássaros pousavam nos seus ramos. Uau, que imagem linda! Mas o que significa? Exatamente. Jesus não conta parábolas para deixar tudo claro. Em vez disso, ele estimulava a imaginação das pessoas, convidando-as a verem o que Deus está fazendo no mundo com uma perspectiva diferente. Então vamos falar sobre como ler as parábolas de Jesus. Ao longo da história humana, muitos grandes mestres usaram histórias para ensinar valores morais, religião e filosofia aos seus alunos. Mas Jesus não usou parábolas para ensinar ideias abstratas religiosas ou ideais morais. Ele disse que as suas parábolas falavam sobre ele mesmo e a sua missão. A sua missão era anunciar que o reino de Deus estava chegando na terra assim como é no céu. Isso. Na época de Jesus, os israelitas eram governados pelo Império Romano. Mas as escrituras hebraicas prometiam que um dia o seu Deus viria como rei para governar o seu povo. Por isso, muitos israelitas queriam se revoltar contra Roma e lutar pela sua liberdade. E muitos pensavam que o reino de Deus era isso mesmo. Exatamente. Mas Jesus era um profeta pobre que viajava de cidade em cidade curando pessoas doentes e convidando o povo a segui-lo. E ele dizia que isso era a chegada do reino de Deus. O que não ia muito bem com as expectativas das pessoas. Exato. Por isso Jesus usou parábolas para ajudar as pessoas a entender que o movimento que ele estava liderando era a chegada do reino de Deus. É como a parábola que conta que o reino de Deus é como fermento colocado em um pouco de massa. Você pode não ver a sua influência, mas ele vai mudar tudo. Jesus também contou parábolas que mostravam que os valores do reino de Deus são totalmente opostos aos do mundo e que as pessoas menos importantes aos olhos do mundo são, de fato, as mais importantes para Deus, especialmente os pobres e desamparados. Sim, como a parábola do homem que passou o dia contratando trabalhadores. Alguns de manhã, outros de tarde, outros até quase no final do dia. E quando chegou a hora do pagamento, ele pagou a todos com o mesmo salário. Isso. Jesus está mostrando que dinheiro e status não são relevantes para um Deus que generosamente oferece misericórdia a todos. Mas nem todas as parábolas têm um final feliz. Algumas delas são muito sérias. Sim, Jesus seguiu a tradição dos profetas de Israel, que também contaram parábolas criticando os líderes de Israel por agirem como se o reino deles fosse o reino de Deus. Assim, Jesus avisou os líderes da sua época que se não aceitassem a sua oferta do reino de Deus, eles seriam destruídos. Isso como a parábola do fazendeiro, que planta uma linda vinha e espera que ela dê fruto. Jesus pegou essa parábola no livro do profeta Isaías, mas fez adaptações. Certo. O fazendeiro escolhe alguns lavradores para tomarem conta da vinha. Na época da colheita, ele envia servos para colherem os frutos. Mas os lavradores matam servos. Então o fazendeiro manda seu próprio filho para confrontar os lavradores, mas eles também o matam. E Jesus pergunta às pessoas: o que vocês acham que o fazendeiro deve fazer? Ele vai castigar os lavradores e contratar outros. Jesus sabia que se os israelitas não mudassem a maneira de viver, eles seriam destruídos por Roma. Por isso, em parábolas como essa, ele está forçando as pessoas a tomarem uma decisão sobre a sua oferta do reino de Deus. Elas irão rejeitar, ignorar ou confiar nele e seguir. Mas, se essa mensagem do reino de Deus é tão importante, por que escondê-la em parábolas? Por que não falar mais claramente? Bom, através de enigmas e parábolas, Jesus podia dizer coisas bem ousadas que revelavam a verdade para quem tinha uma mente aberta. Aqueles que tinham ouvidos para ouvir podiam meditar nisso e ir mais a fundo. Mas as parábolas também escondiam a sua mensagem daqueles que eram contra Jesus, para que ele ganhasse mais tempo. Ganhasse mais tempo? Para quê? Bem, Jesus estava preparando seus seguidores para a maior surpresa de todas. Jesus afirmou que o Deus de Israel viria reinar sobre seu povo não por força ou violência, mas através do amor sacrificial, pois ele iria morrer pelos seus pecados. Mas a sua morte não seria o fim. Isso mesmo, ele disse que a sua morte seria como uma pequena semente plantada, que iria crescer e produzir uma colheita com muitas sementes. E essas parábolas explicam quem Jesus era e o que ele ia fazer. Os autores dos evangelhos guardaram essas parábolas para que cada geração de seguidores de Jesus pudesse ler e meditar nelas. E imaginar como o reino de Deus continua existindo até hoje.
Certo, essas parábolas antigas ainda estão cheias de surpresas e desafios. Elas são como um depósito cheio de tesouros. Alguns novos e outros antigos, e tudo isso esperando para ser descoberto.